Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje o Jair Messias Bolsonaro teve um encontro com a base aliada dele no Congresso Nacional. O motivo, em específico, desse encontro que aconteceu com senadores é tentar de alguma maneira articular a anistia, porque o Bolsonaro já entendeu que a Procuradoria-Geral da República vai formular a denúncia, inclusive no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não foi formulada, mas é provável que seja formulada ainda hoje ou nos próximos dias no máximo, e ele está tentando de alguma maneira articular com senadores da base aliada dele, né, da oposição ao governo Lula, algum tipo de perdão, algum tipo de anistia que possa livrá-lo da cadeia. Quem conhece um tantinho assim do direito sabe que essa possibilidade não existe, por vários motivos. O principal, como inclusive revelou o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, no dia 1º deste mês, em uma entrevista que ele concedeu para a Globo News, ele disse que a pauta sobre anistia não será discutida, que isso é algo que tem de esquecer, que neste momento o Congresso não irá cometer erros que cometeu no passado, por exemplo. E segundo, em um caso muito absurdo, digamos assim, que a anistia acabe passando no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, né, primeiro na Câmara e depois no Senado, vá para a sanção presidencial, o presidente Lula vete, né, não faça assinatura, o Congresso derrube o veto e vá para o STF, o STF irá derrubar. Por quê? Porque esta pauta ela é inconstitucional. E é importante a gente trazer um ponto para a discussão aqui que eu não tenho ouvido muita gente falar, que é o seguinte: quando a gente fala sobre projeto de emenda à Constituição ou emenda à Constituição, para que você consiga aprovar um projeto de emenda à Constituição, primeiro, você não pode aprovar nenhum projeto que vai contra a democracia. Então você não pode anistiar pessoas que atacaram o Estado Democrático de Direito, né? Um projeto de anistia que torna legal a pessoa poder atacar o Estado Democrático de Direito e dar um golpe é inconstitucional. A própria ministra Carmen Lúcia, alguns meses atrás, falou sobre isso. Segundo, para se aprovar um projeto de emenda à Constituição, uma PEC ou uma EC, uma emenda à Constituição, você precisa ter 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2 turnos. O que isto quer dizer? Que se na primeira votação você conseguir os 3/5 dos votos e na segunda votação você não conseguir os 3/5 dos votos, o projeto não segue. E aí imagine que para conseguir hoje esta aprovação, vou fazer um cálculo matemático bem simples, né? 513 dividido por 5 vezes 3 dá 307,8, ou seja, precisaria de 308 deputados para se aprovar a PEC da anistia na Câmara dos Deputados. Já no Senado Federal, você vai pegar 81 senadores dividido por 5 vezes 3. Vai dar 49 senadores, que dá 48,6. Não se tem esse número de votos lá. Então o Bolsonaro está tentando criar algum tipo de agitação para de alguma maneira tentar se beneficiar. Não irá acontecer. O Bolsonaro será denunciado pela Procuradoria-Geral da República, a denúncia será aceita pelo STF, ele será julgado e provavelmente já terá sua condenação proferida, pelo menos na minha perspectiva, entre agosto e setembro, e todos os recursos eu acredito que já estarão esgotados até o final deste ano, onde ele terá sua prisão decretada por ter a sua sentença penal condenatória transitada e julgado, diferente do que aconteceu com o presidente Lula, que teve a sua prisão ali decretada em segunda instância. Vai ter respeitado todo o devido processo legal, presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, porque ele não está sendo preso antes do fim da sua sentença. Ele convocou atos, como a gente precisa lembrar, para o dia 16 de março, mas eu acredito que será flopado, né? Não acredito que vai dar muita gente, até porque tá tendo uma briga interna neste momento no bolsonarismo, porque o Malafaia quer que a pauta seja unificada em torno do Fora Lula e anistia aos golpistas do 8 de janeiro. Só que a Carla Zambelli e o próprio Nicolas Chupetinha querem que a pauta seja a impeachment do Lula. Porém, não tem como eles defender essa pauta do impeachment do Lula neste momento, e isso é inteligência do Malafaia, não dá para negar. Primeiro, não tem crime de responsabilidade. Segundo, ficaria muito claro que eles estão tentando repetir o que aconteceu em 2013, no auge das manifestações, que culminaram inclusive depois com o impeachment da Dilma. Hoje já se sabe que a Dilma não foi impeachmentada por cometimento de crime, até porque vários parlamentares da época admitiram em entrevista que Dilma não foi impeachmentada porque teria cometido crime de responsabilidade, mas sim porque tinha uma baixa popularidade. A própria Justiça recentemente também absolveu a presidenta Dilma Rousseff, inocentou a presidenta Dilma Rousseff.
disse que ela não cometeu nenhum tipo de crime, e se eles tentassem repetir a mesma cena, eu acredito que o STF, que na minha análise pelo menos, à época em 2016, meio que se omitiu porque permitiu que um processo de impeachment tivesse prosseguimento sem cometimento de crime de responsabilidade, hoje não cometeria o mesmo erro. E aí tá aqui o material publicado na revista Fórum, né, assinado aqui pelo Ivan Longo, que traz o seguinte, ó. Prestes a ser denunciado pela PGR, Bolsonaro vai ao Senado clamar por anistia. Enquanto isso, o presidente Lula participa de jantar com ministros do STF, onde Gonê foi convidado. O jantar, inclusive, se não me falha a memória, está marcado para quarta-feira. E aí, o que é que está acontecendo, né? Todo mundo já entendeu, inclusive tem informações de bastidores dizendo que o STF já recebeu até a minuta da denúncia contra o Bolsonaro, e todo mundo já entendeu que o Bolsonaro será denunciado pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. Esses crimes aqui, só com as penas máximas, sem considerar agravantes e atenuantes, nada aqui, dá uma pena ali de aproximadamente 28 anos para o Bolsonaro. Fora a falsificação do cartão de vacina, fora o roubo das joias sauditas, então ele sabe que irá para a cadeia. Se tem algo certo, eu acho, hoje na cabeça do Bolsonaro e do entorno dele, é que eles entendem claramente que o Bolsonaro vai ser preso. A própria revista Fórum ontem publicou uma matéria aqui falando sobre o Sóstenes Cavalcante, né? Dizendo ali que o Sóstenes Cavalcante já está pensando em alternativas para poder livrar o Bolsonaro da cadeia, porque eles já entenderam que o Bolsonaro vai ser preso e tudo mais, e que eles já sabem que o plano para poder tirar o Bolsonaro da cadeia através de anistia não vai rolar. O plano para poder impedir o Bolsonaro de ir para a cadeia não vai rolar. E aí essa reunião que vai ter hoje, né, que inclusive no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, deve estar acontecendo, né, esse almoço de parlamentares da oposição que acontece, segundo o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição no Senado, né, bolsonarista, infelizmente aqui do Nordeste, né, do Rio Grande do Norte. Ele traz o seguinte aqui na matéria que foi publicada pelo Ivan Longo. Esse é o encontro que ocorre toda a terça-feira com os senadores de oposição. O ex-presidente Bolsonaro foi convidado para conversar conosco a respeito do início do ano legislativo, incluindo anistia, conjuntura e outros temas. Não há pauta fechada, declarou ele em entrevista ao jornal o Globo. E aqui tem um ponto importante, porque pesquisas recentes mostram que a maioria dos brasileiros são contra a anistia aos bolsonaristas. A maioria avassaladora também se mostrou contrária, por exemplo, à aprovação de um projeto que acabe com a lei da ficha limpa. Então nada que os bolsonaristas têm tentado colocar no seu horizonte tem dado certo. Por quê, Carlito? Porque está ficando cada vez mais evidente que aquele erro que o Bolsonaro cometeu, aquele ato falho que o Bolsonaro cometeu na semana passada, ao fazer um vídeo defendendo o fim da lei da ficha limpa, porque segundo ele, a lei da ficha limpa só serve para prender político de direita, e ali foi um erro, como eu digo, né, uma falha, um erro sem querer, né, talvez um sincericídio, onde ele basicamente admite ali que políticos de direita são corruptos. Por isso que você tem tanto político de direita enquadrado na lei da ficha limpa. Se você perguntar para mim hoje se eu acredito que o Bolsonaro será absolvido, não será absolvido, a condenação irá acontecer, tá? Se tem uma coisa certa que vai acontecer no ano de 2025 no campo da política da direita para mim, ou da extrema direita para ser bem específico, é que o Bolsonaro será condenado e provavelmente já será preso neste ano ainda, né, se ele não fugir. Eu já trouxe aqui para vocês as duas hipóteses que eu acredito que o Bolsonaro pode fazer para não ser preso, né? A primeira é ele fugir do Brasil e a segunda é ele buscar ter aula presencial com o Olavo de Carvalho. Né, essa outra eu acho pouco provável que aconteça, né? Mas ele pode sim fugir, por isso que é importante a Polícia Federal fazer o monitoramento sobre ele. E a pesquisa Atlas Intel, meu amigo, que saiu a pedido da CNN, meio que melou o plano de muita gente aí. Por quê? Primeiro que, para a tristeza deles, o STF foi considerado uma das poucas instituições que tem credibilidade. Tá aqui, eu até separei para mostrar para vocês, ó. O STF foi perguntado ali na pesquisa Atlas Intel sobre 12 instituições, né? E das 12, 5 tem a avaliação positiva do brasileiro e 7 tem a avaliação negativa. A que tem a pior confiança é o Congresso Nacional. Apenas 9% dos brasileiros confiam no Congresso Nacional, 9% não sabe dizer e 82% rejeitam ali a confiança no Congresso Nacional, ou seja, não confiam no Congresso Nacional. Outros 73% não acreditam nas igrejas evangélicas. E aqui, ó, parabéns aos pastores bolsonaristas que misturaram religiosidade com política, que associaram o Bolsonaro, inclusive até mesmo a representantes da divindade na terra, quase que um deus terreno, né? Misturando ali crenças teocráticas egípcias com crenças
cristãs, protestantes, enfim. E aí a gente viu o que está acontecendo, né? A igreja protestante hoje é a segunda instituição que tem menos confiança do povo brasileiro. Parabéns aos pastores que buscaram isso. Já o STF, meus amigos, é a terceira instituição que os brasileiros mais confiam nesse país. A primeira, Polícia Federal, que foi quem fez a investigação e provou todo o esquema da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, da tentativa de golpe de Estado e da organização criminosa. Depois vem a Polícia Militar e, na sequência, vem o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todo este trabalho de macular a imagem do STF, de macular a imagem da Polícia Federal, não está colando. Por isso que o Malafaia, de forma esperta, está buscando mudar o foco do ato que vai acontecer no dia 16 de março. Eu, particularmente, não acredito que vai dar muita gente, tá? Não vai ser vazio, né? Isso é um fato. Porque, primeiro, tem muito dinheiro de gente bancando, gente do agro, gente de fora do Brasil, que a gente já entendeu que a extrema-direita global está se reorganizando. Isso é um fato, não é novidade para ninguém, mas eu acredito que não vai ser a nível que foi, por exemplo, setembro de 2021 na Avenida Paulista. Talvez não seja nem no nível que foi a última manifestação da Avenida Paulista, né? Ou a última de Copacabana, já que o Bolsonaro vai estar em Copacabana e vai ter gente lá no Rio em São Paulo na Avenida Paulista. E essa é a briga, inclusive. O próprio Bolsonaro já fez vídeo dizendo que vão ter várias pautas, mas que a pauta que ele vai estar defendendo é fora Lula e anistia. E nenhuma das duas vai dar certo, né? Primeiro, não tem crime cometido pelo Lula para ter impeachment, apesar de eles pedirem fora a Lula em 2026, que eles são espertos, né? E também não vai ter ali a pauta da anistia. Primeiro, não tem apoio popular. Segundo, não tem voto para aprovação. Terceiro, é inconstitucional. E quarto, Bolsonaro vai ser preso e não vai ser abraçado por anistia coisíssima nenhuma. O desespero é grande, o ladrão de joias sabe que será preso e por isso está grandemente desesperado. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você ainda não é inscrito, me siga também nas minhas redes sociais e me siga lá no canal do Historiador também, né? O Historiador, que é o meu canal onde eu publico análises todo dia também. Lá a gente publica vídeo 3 vezes por dia, aqui a gente publica um vídeo todo dia às 16 horas na Revista Fórum e espero encontrar vocês lá também, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!